Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um roteiro de aula prática de fenômenos de transporte, beleza? Como sempre, tá, pessoal, a gente vai fazer uma contextualização aqui e deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E como sempre, como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma contextualização inicial, vamos fazer uma leitura aqui do que está sendo solicitado primeiramente, e depois a gente já vai para o experimento, para a gente dar início aí. A gente vai começar pelo experimento de Reynolds, tá? Chamado experimento de Reynolds. Vou explicar para vocês o que significa esse termo ali, esse número, né, adimensional, que é o Reynolds, para que serve dentro da disciplina de fenômenos de transporte, em específico aqui na área de cinemática, estática e cinemática dos fluidos, tá? Então vamos lá, vamos dar início aqui, pessoal. Lembrando também, tá, pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou nas demais, é só entrar em contato conosco. Nosso contato tá na descrição, beleza? Se tiver dificuldade nessa disciplina ou em outra correlacionada, é só entrar em contato conosco ali, tá? Então vamos lá, ó. Roteiro de aula prática, fenômenos de transporte, unidade 1, estática e cinemática dos fluidos, aula 3, cinemática dos fluidos, tá? Como objetivos, então, nós temos aqui verificar o comportamento da água em uma tubulação, identificando os tipos de escoamento, tá? Calcular o número de Reynolds para uma tubulação. E 3. Relacionar o comportamento do fluido com o número de Reynolds calculado. Beleza? Nós iremos utilizar o laboratório da Auditec para estar realizando. E aí, o que ele traz aqui para nós? Ó, experimento de Reynolds. A atividade proposta: analisar o comportamento de um fluido em uma tubulação para identificar os 3 tipos de escoamento. Então, procedimento para a realização da atividade. O número de Reynolds é muito utilizado para calcular na mecânica dos fluidos, tanto para líquidos quanto para gases. Quando falamos de líquidos em uma tubulação, estamos interessados em dimensionar a tubulação na qual ele irá passar e a bomba que será utilizada para bombear o líquido. Para dimensionar corretamente essa tubulação e a bomba, devemos levar em consideração a diminuição da pressão que existirá no sistema devido à dificuldade do líquido em passar pela tubulação. Essa dificuldade é função do número de Reynolds. Como forma de melhor compreender esses conceitos, a atividade prática será realizada em uma versão virtual da bancada didática de mecânica dos fluidos e bombas. Para isso, é necessário o uso da bomba centrífuga, válvulas, mangueira, funil de separação, pipeta, cronômetro e tubulações de PVC. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês a fórmula do número de Reynolds, tá? De como a gente calcula o número de Reynolds. Que é simplesmente por essa fórmula aqui, ó. Que é ρ, que é a massa específica, vezes a nossa velocidade, tá? Vezes o nosso diâmetro sobre o μ, que é a nossa viscosidade do fluido, tá? Medida em Pascal vezes segundo. Beleza? Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto importante. O número de Reynolds é um número adimensional, ou seja, ele não tem unidade, tá? Ele é um número para nós conseguirmos analisar o fluido de uma tubulação, certo? E aí nós temos o seguinte ponto, tá? Ele vai dizer se o fluido ele é calmo ou agitado. E daí a gente classifica ele como laminar, transitório ou turbulento, beleza? Então, de forma simplificada, é essa fórmula, tá? Que é o ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade. O ρ é a densidade do líquido, tá? Medida em quilo por metro cúbico, tá? Então, interpretação prática, tá, pessoal? Se o número de Reynolds for menor que 2000, nós dizemos que é um escoamento laminar, tá? Se o número de Reynolds estiver entre 2000 e 4000, nós dizemos que é um escoamento que está em fase transitória, tá? Um escoamento transitório. Então é nesse ponto que ele começa a ficar instável, tá? Misturando aí algumas camadas.
nós temos a situação em que o número de Reynolds também é maior que 4.000, tá? A partir desse ponto, nós chamamos, dizemos que ele está turbulento, tá? Turbulento. Mas só para vocês entenderem mesmo, tá, pessoal? De forma bem simples, a gente vai visualizar isso aí na prática, através de um corante, né? A gente coloca o corante no fluido, a gente tem um fluido lá passando na tubulação, o fluido está passando aqui, aí vai colocar um corante de uma cor diferente, só para ilustrar aqui para vocês, e a gente vai identificar o que acontece com esse fluido aqui na tubulação, tá? E daí a gente consegue dizer, classificar e também calcular, tá? Então, vamos lá para o nosso experimento e a gente vai conseguir entender melhor isso aí, tá? E só para resumir, tá? Se é laminar, a gente vai ver uma espécie de uma linha, né, pessoal? A gente já começa a entrar em fase transitória, a gente já começa a ver borrar um pouco, né? E na turbulenta vai ficar bem borrado ali o corante ao longo da tubulação, tá? Então, pessoal, aqui já na tela do nosso experimento, tá? Deixa eu colocar aqui aí, agora foi. Só, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou realizando aqui o experimento com vocês e vou fazendo a leitura, então vocês acompanham através do roteiro, tá? Deixa o roteiro de lado aí, coloca em 2 telas. E eu vou fazendo a leitura e vou executando aqui, apresentando somente a tela do experimento, para a gente não precisar ficar dando Alt Tab toda hora, não atrapalha a nossa execução aqui, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, habilitando as bombas. Deixa eu só ajustar aqui para a gente fazer. Deixa eu colocar aqui assim. Acho que vai dar bom assim. Melhor? Tá. Vamos lá. Aqui, pronto. Habilitando as bombas, tá? Pera aí, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui a questão da... Aí. Visualize os esquemas clicando com o botão esquerdo do mouse localizado no canto superior da tela. Então nós temos aqui bancada, frontal livre, painel elétrico, bombas, válvulas de controle, tubulação principal, reservatório de acrílico e o tubo de Reynolds, que é esse aqui, ó. Tá? Visualize o esquema sempre clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado. Então nós temos aqui os esquemáticos, ó. Nós temos aqui esquemático 1, 2, 3, 4. A gente pode ter diversos esquemas aqui, diversos tipos de experimentos, modificando ali a abertura das válvulas, fechamento das válvulas, tá? Show! Para analisar mais detalhadamente os elementos do esquemático, amplie o rolando o scroll do mouse e ajuste-o pressionando e arrastando o esquema para a posição desejada. Então, ó, clique, arrasta e desaproxima com o scroll do mouse aqui, beleza? Bem simples aí, pessoal. Show! Depois de visualizar todos os 9 esquemas, fecha a visualização. Tá? Fechamos. Habilite as bombas 1 e 2. Então vamos aqui no painel elétrico. Vamos habilitar as bombas 1 e 2. Ligue o painel elétrico. Ligamos. Enchendo o reservatório. Habilite a janela de pop-up do potenciômetro clicando com o botão direito do mouse no local indicado. Então nós temos aqui, ó. Observe que está enchendo lá, pessoal. Eu clico com o botão direito, aparece a janela de pop-up. Coloquei na vazão máxima. Vou aqui no reservatório de acrílico, ó. A gente observa que ele está enchendo, tá? Então nós aumentamos a vazão ao máximo. Fecha a janela. Fechamos aqui, beleza? Visualize o reservatório. Já visualizamos. E fecha a válvula 13, que seria essa válvula aqui. Só dá um clique, tá, pessoal? Aguarde o preenchimento do reservatório. A gente vai aguardar ele encher.
tá? Observe que a bancada será desligada assim que o nível do reservatório atingir o valor máximo. Nesse momento, feche a válvula clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. A gente vai fechar essa válvula aqui, ó, essa válvula 12, assim que ele terminar de encher, tá, pessoal? Vamos aguardar. Se a gente quiser visualizar aqui, ó, a escala ali, é só observar, ó. Tá vendo que ele tá enchendo? Provavelmente ele não vai encher até o final, tá, pessoal? Ele vai chegar e vai descer um pouquinho. Quando ele começar... Aí, ó. Fechei. Fechei ele em 445 milímetros, tá? Então ele encheu até essa posição. Aqui nós temos o reservatório cheio, tá? Que é onde chegou ali a nosso sensorzinho ali na nossa boia. Show. A gente vai precisar deixar isso aqui ativado para saber a medida. Então, o volume inicial aqui é 445. Habilite o cronômetro clicando aqui, ó. Então nós temos também um cronômetro para cronometrar o nosso tempo, tá? Visualize o painel elétrico. Habilite a janela da válvula 15 de pop-up. Então nós temos aqui a válvula 15, seria o nosso válvula do contraste, né? Que seria o nosso corante ali, beleza? Show. Visualize o tubo de Reynolds. Ajuste a válvula 14 para a posição desejada. Então a gente vai... Essa válvula 14, pessoal, ó, a gente clica com o botão direito sobre ela, 4% aberta, 8%, 16%. É o quanto a gente abre para a água poder fluir aqui do reservatório. E é através desse fluido aqui que a gente vai identificar aquilo que eu vim explicando para vocês. Observem o corante, ó. Tá? Depois eu encho de novo o reservatório. Olha, ele está esvaziando ali, tá? Mas observa o corante, ó, tá vendo aqui? Nós temos aqui um escoamento laminar. Olha só como é bem bem linear, né? Então nós temos aqui um escoamento laminar, certo? Olha o que acontece se a gente aumenta essa vazão, ó. Olha lá como é que já começa a entrar em transição. Começa, ó lá, ó, turbulento, tá vendo? Olha como ele começa a ficar turbulento. Então é basicamente isso que a gente observa, só que daí a gente tem que mostrar isso através de dados, cálculos ali e tudo mais. O que a gente precisa? A gente precisa do volume, da variação do volume aqui e do tempo para variar um determinado volume. E nesse experimento ele pede para esperar que varie de 30 a 50 milímetros no mínimo ali para nós termos aí dados precisos. Claro, pessoal, vocês vão ver que não dá para pegar o time exato. Então é algo próximo. Tem uma margem de erro aí aceitável, tá? Então vamos até travar aqui, fechar essa válvula para não esvaziar mais para a gente conseguir fazer. Tá? Qualquer coisa a gente enche de novo o reservatório, não tem problema. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui as tabelas agora.